Então, mais uma vez, reunidos para o nosso Evangelho no Lar, a partir desse momento, nós vamos colocar todo o nosso pensamento, todo o nosso ser, sintonizados para a finalidade para a qual estamos aqui. Aprender sobre o Evangelho de Jesus. Refletirmos sobre o ensinamento do nosso Mestre. E, quem sabe, conseguirmos colocar em prática para a nossa evolução espiritual. O convite, no momento, é por alguns instantes fecharmos os nossos olhos, fazermos o nosso recolhimento interior. Então, não mais vamos ficar atentos ao que está acontecendo fora, ao nosso redor. E vamos fazer um olhar para dentro. Vamos olhar para nossos pensamentos, perceber tudo que vai em nossa mente. Vamos olhar para nosso corpo físico, perceber se estamos tensos. O corpo até enrijecido, por conta de muitas vezes estarmos ansiosos com tantas coisas que não nos fazem bem. E a partir desse olhar para dentro de nós, vamos prestar atenção em nossa respiração. À medida que vamos respirando mais calma e profundamente, nós vamos aquietando a nossa mente, serenando nossos pensamentos e harmonizando também o nosso corpo físico. Respira. Calma e profundamente. E assim nós vamos ficando mais harmonizados e melhor sintonizados com todos esses benfeitores do hospital espiritual que nos assiste. E assim, sintonizados com todos os benfeitores espirituais, é que agora vamos levar o nosso pensamento ao nosso Pai, nosso Criador de infinita bondade e misericórdia, e ao nosso Mestre Jesus, nosso guia, nossa luz. E com todo o nosso ser envolvido na luz de Jesus, nós vamos fazer a nossa prece íntima. Que a nossa oração seja bem singela, mas bem sincera, lá do fundo do nosso coração. Façamos a nossa prece íntima. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, como todas as semanas, mais uma vez hoje, temos um palestrante, trabalhador da casa, nosso querido amigo Adilson. Adilson é bastante estudioso da doutrina espírita
e com certeza vai trazer para nós hoje a mensagem de forma que nós vamos aprender bastante. O nosso espírito vai se esclarecendo, se iluminando, para com certeza sairmos daqui nessa trajetória, né? Na trajetória evolutiva, sairmos melhor do que quando nela chegamos. Então, vamos aproveitar bastante todo o ensinamento que a Dilson vai passar para nós hoje. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Graças a Deus reunidos novamente aqui, né? Em nome de Jesus Cristo, nosso irmão maior, nos dando essa oportunidade gratuita novamente, né? Talvez não merecemos tanto, né? Mas vamos fazer por merecer, né? Eu vou começar a palestra de hoje com uma mensagem de um guardião, mentor nosso, né? Da casa, nossos protetores, que diz assim: caminhos se abrem diante de nossos olhos, apresentando-nos e convidando-nos a não somente admirar o novo, mas muito aproveitar a nova oportunidade para vigorar alegrias e a partir do agora. Caminhemos juntos e olhemos com os olhos da alma a nova chance de viver novamente, aplicando o maior mandamento do Pai, que apenas não pede e aconselha a expressarmos o amor em sua máxima amplitude, de bondade e sinceridade. Que se faça a vontade do nosso Pai, e que nossos pensamentos e sentimentos estejam sempre vigiados e ornamentados de enorme poder de fé e vontade de melhorias. Aproveitemos esta nova atmosfera que surge e se manifesta em nossas vidas, ungidos com a grandeza e satisfação de servir sempre com as forças do bem junto aos nossos guardiões iluminados. Vamos acendendo e propagando a chama da paz e do entendimento, firmes na oração, sem nunca deixar de vigiar. Um conselho importantíssimo, né? Sempre vigiar os nossos atos, nossas palavras, nossos olhares, nossas atitudes. E é muito importante mesmo que a Mércia falou, a gente está sempre conectado, né? Juntamente com o nosso mentor. Eu entrei num sebo, eu falei assim, eu tenho que fazer uma palestra essa semana, né? E entrei no sebo, falei, eu vou pegar um livro, e o primeiro livro que eu pegar, eu vou fazer o tema da palestra. E eu peguei um livro de Hamed. Não é por acaso, é claro, eu deixei na mão da espiritualidade, né? Na hora que eu peguei o livro, eu até arrepiei. Eu arrepiei e falei assim, eu vou fazer uma palestra com esse livro. Aí eu trouxe para vocês a palestra do livro, que é o livro Renovando Atitudes, psicografado por Francisco, o Espírito, né? O psicografo de Francisco, do Espírito Santo Neto, e pelo Espírito de Hamed, né? Esse livro me deixou bem assim intrigado, porque ele reúne partes do Evangelho, explicando como se fazer a renovação através do Evangelho. Olha que bacana. É claro que o Evangelho envolve todas as cartas de Paulo de Tarso, os livros de João, Mateus, Marcos, Lucas, enfim, totalmente bíblico, mas é claro que o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, retrai bastante informações e trechos da Bíblia, né? Dos 10 mandamentos da Bíblia, Moisés, profetas e tudo. Então eu achei interessante, porque eu falei, olha, um começo de ano, onde a gente fala em renovação, esse ano eu vou mudar estratégias, eu não vou ser mais o mesmo, eu quero ser diferente, eu quero deixar isso para trás, quero fazer aquilo, eu vou fazer um curso, vou fazer uma viagem, enfim. A gente quer mudar um pouquinho, renovar. Então vamos renovar atitudes espiritualmente falando hoje, tá bom? E começa assim o livro. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vos sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Então ele pega o trecho desse evangelho e fala para nós o que ele quer acrescentar. Para sermos livres realmente e para nos movermos em qualquer direção com vista à nossa evolução e crescimento, como seres eternos, é necessário observarmos e concatenarmos nossos pesos e medidas, a fim de que não venhamos a sofrer constrangimento pela conduta infeliz
que adotamos na vida em forma de censuras e condenações diversas. É o primeiro passo. Se você quer mudar sua atitude, tem que mudar seu pensamento e mudar o que você está pensando e falando. Então, se você anda julgando, se você anda se julgando demais, se condenando demais ou condenando alguém, isso é um empecilho, né, um obstáculo desnecessário para quem quer realmente mudar de atitude, mudar de ser um espírito melhor, avançar um pouquinho na espiritualidade, né? Então, a partir do momento que você tem a vaidade e o orgulho muito aguçado, você não deixa essa área de mudança penetrar na área do orgulho e da vaidade. Então, isso é um problema, que a gente fica muito restrito à vida que você levava. E entra ano, sai ano, não adianta você prometer nada que não vai mudar nada, porque você não abrange novas atitudes. E esse livro traz, muito interessante, além de trazer os trechos maravilhosos da Bíblia e do nosso Evangelho, ele está falando para nós como isso vai realçar na grandeza espiritual de cada ser individual, porque é individual, né, a mudança, né? E ele continua dizendo para nós, para ser feliz, assim, pois, aquele que pregam ser a terra a única morada do homem, e que só nela, e numa só existência, lhe é permitido mais altos graus de felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se, e enganam aqueles que o escutam. Um ponto muito bacana que ele vai trazer sentimentos e atitudes que a gente constantemente tem mesmo. E ele vai falar assim, dá para mudar isso um pouquinho. Então, vamos mudar, Dilson? Ele conversou comigo, né? O livro conversou comigo, não o meu mentor, o livro. Junto ao meu mentor, né? Aí, vamos conversar, vamos ter um diálogo. É como se fosse ter uma DR de um amigo que quer te ajudar. Eu senti esse livro muito acolhedor por causa disso. Então, ele diz para nós, ó, para ser feliz, é claro, a gente tem que pegar e acreditar que Deus é muito mais generoso, né? Muito mais perfeito, muito mais inteligente, de não só dar uma chance para nós, né? São várias chances que nós já tivemos e milhares de chances que nós vamos ter para lapidar esse carvão bruto que nós somos ainda, né? Nós estamos aqui na Terra, você vê, estamos num planeta de provas e expiações, que abrange muito sofrimento ainda, muita reconstrução, muito reparo a fazer. Por isso, esses livros maravilhosos, esses médios que passaram, como Chico, Divaldo, que passaram pela Terra, por quê? Porque houve a necessidade, ainda há, mas houve a necessidade didática do Espiritismo de continuar, através desses médios, todo esse amparo visual, amparo auditivo, o amparo todo pedagógico da situação, né? Então, por isso, muitos livros, né? Por isso, muitos efeitos físicos, muitos que dizem paranormais, né? Não são paranormais. São manifestações necessárias para a gente crer que eles estão entre nós. Eles quem? Nós mesmos, espíritos, só que nós somos encarnados. E os que estão entre nós estão espíritos desencarnados também, né? Então, essa vantagem que nós temos hoje de estar sempre acoplando as nossas ideias junto à ligação da energia que nós queremos hoje. Então, eu vou atrair o espírito que vai energizar-se com a minha energia. Vai doar para mim um pouco da energia dele, mas ele vai acoplar a mim por causa da minha sintonia. Então, para ser feliz, nós temos que acreditar que Deus é mais generoso do que falam outras religiões e que nós temos a oportunidade, sim. Mas não vamos desperdiçar essa, que é maravilhosa, né? Sempre o dia atual é o dia mais perfeito e mais necessário para o espírito, né? Tempos de ignorância. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àquele a quem se tiver confiado mais coisas. Somos nós, pois, também cegos? Jesus lhe respondeu, se fosseis cegos, não tereis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Olha que interessante. Então, ignorância. Não é uma ignorância, gente, você dizer que sabe de tudo, que você manda em tudo, que você coordena a sua vida e não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus. Santa ignorância. Nem santa é, né? Olha, eu costumava vacilar muito quando eu me sentia acompanhado comigo mesmo. E eu comecei a ver que a minha companhia não era tão necessária para mim. Só a minha companhia não. Eu tinha que
puxar para mim energias, companheiros de luz, para poder me iluminar mais as minhas ideias, meus pensamentos. Até hoje, nas minhas orações, eu faço assim: Senhor, que eu esteja bem acompanhado, me ilumine, que o meu mentor me ilumine, me ampare. Não faça por mim, mas que me dê a posição necessária, o sentimento necessário e a palavra necessária. Então a gente tem que pedir isso, pedir força, pedir vontade, pedir determinação espiritual, porque o seu mentor vai ver, o Adilson está realmente afim, e eu estou afim mesmo, afim de mudar de atitude, deixar essa ignorância, deixar meus defeitos, tirando devagarzinho, né? Defeito a gente tem bastante, né? Vai tirando devagarzinho, vai colhendo. Então, tempos de ignorância tem que acabar, tem que ir eliminando, tem que ir drenando isso através de tratamentos espirituais, de palestras, de passes, de concordâncias com o seu mentor, de ligamento no Evangelho no lar. Nós estamos fazendo o Evangelho no lar, que maravilhoso, né? Então, isso é muito importante. Tudo está interligado com a nossa energia, né? Vamos ver o que está em nossas mãos. O dever começa precisamente no ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostareis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Gente, nós temos que respeitar muito a vontade dos nossos companheiros, dos nossos irmãos que vivem conosco, dentro de casa principalmente, porque eu vejo, essa semana eu tive uma notícia de um amigo que disse que o casamento acabou. Gente, é tão triste, porque ali, não criticando ninguém em particular, mas tem que haver um acoplamento de energia necessário para ter uma ligação, para ver, não é só carnal, não deve existir só isso, né? Tem que existir uma energia além da carne, além da matéria. Então é isso que a gente fala muito aqui na Casa da Palmetria, e onde eu dou as palestras, que a gente tem que mexer com essa energia a nosso favor, né? Daqui a pouco a gente vai descer para o passe, que energia que a gente vai levar? A nossa energia, que vai acoplar junto aos médios, que vai vincular junto à espiritualidade, que vai nos transmitir o bem-estar. Enfim, o medicamento necessário, né? Então, tudo está interligado, mas se eu estiver ligado nessa sintonia, se eu estiver desejoso a me ser múltiplo de energia, né? Aplicando tudo que eu puder de merecimento ser necessário aplicar para mim. Porque eu tenho que me cuidar. Nós viemos aqui para nos cuidar hoje, né? Então, é muito importante que isso está em nossas mãos. Não é jogando na mão do padre, do pastor, do palestrante, da casa de apometria, da casa espírita, ou do médium. O médium que me deu passe não era muito bom, não. Não senti nada. Não, nada a ver. A energia está, às vezes está nas suas mãos. Nas suas mãos. Vamos lá. Aprendendo a perdoar, muito importante, é claro, não podia faltar. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes os homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os vossos pecados. Gente, sabemos que o perdão é libertador. Tá certo, às vezes é difícil, demorado, um processo muito lento, porque tem pessoas que não colaboram e a gente às vezes não tem aquela inteligência para lidar com aquela pessoa ou com aquela situação. E aí ficamos sem perdoar um tempo. E aquela mágoa, e aquele rancor, aqueles olhares baixos, aquela tristeza, aquela energia que vai se dispersando. E a energia boa a gente não encontra porque você está no baixo astral, você está chateado, magoado com aquela pessoa. Olha, eu estou parando de fazer isso. A gente briga, não virei santo. Não é porque eu sou espírita e estou na Casa da Apometria, trabalhando na apometria, essa semana eu marquei tratamento para mim e vim me tratar. Graças a Deus, estou com o astral lá em cima. Fiz a barba, cortei o cabelo, já mudei tudo. Não só externo, tá, gente? Mas reflete no externo, né? Quando você está com tempo para se olhar, quando você se olha com amor, você começa, não, tem coisa errada aqui, deixa eu dar um jeitinho. Então, esse amor, gente, que tem de sobra para todo mundo. Olha que gostoso, né?
Marquei mesmo, vou ter o retorno, vou fazer a lição de casa, vou fazer o evangelho no lar, vou ler o livro direitinho, tudo como recomendaram. Como se fosse a primeira vez, meu primeiro tratamento. E vou levar com todo o respeito, toda a dignidade e toda a inteligência que a espiritualidade me dá. E toda a oportunidade. Claro, uma oportunidade maravilhosa, né? Graças a Deus. Isso reflete onde? Dentro da minha casa. Feliz do meu pai. Teu lugar na vida, vamos ver. Quando fordes convidado para as bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer, dai-vos vosso lugar a este. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Gente, é maravilhoso isso, essa passagem do Evangelho. Quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado, porque isso tem a ver, gente, com a nossa humildade. Ó, vou te falar para vocês, se a gente não conquistar a humildade, a gente não deixa de ser aquela coisa ruim que a gente era. Porque a humildade faz com que o amor adentre no nosso peito e você comece a ver com mais empatia as coisas que você não enxergava. Com humildade você começa a aflorar sentimentos e observar a pessoa de outro jeito. Nossa, eu não tinha reparado isso. Você começa a prestar atenção no que falam. E você começa a olhar coisas que você não percebia que existia naquele lugar, ou quando você passava a paisagem, um pôr do sol, enfim, uma música, qualquer coisa. Que nem eu entrei no sebo, eu dei de cara com esse livro. Falei, gente, ele estava me procurando. Vem cá que eu sou teu. Paguei, é claro, eu não vou sair pegar o livro e sair correndo, né? Paguei baratinho, sebo, né, gente? Sebo, livrinho. Já estava surradinho, tadinho, mas eu levei para casa. Falei, vou cuidar dele. Estou cuidando dele, olha. Olha o jardim que está se florindo aqui nessa palestra com esse livro maravilhoso, né? Então, o nosso lugar na vida, gente, né? A gente tem que se situar de forma humilde e modesta, com amor, com simplicidade, porque a gente não pode chegar se impondo. Quem se impõe, fica meio arrogante, pretensioso, orgulhoso, vaidoso demais. Isso atropela o quê? Os sentimentos que podiam estar naquele lugar. Então, eu não estou abrindo espaço para sentimentos bons e mais variáveis, de acordo com a minha noção espiritual hoje. Então, não vamos se exaltar. Eu fico lá no fundo da sala, Adilson, vem cá para frente, senta aqui do nosso lado, senta mais para frente. Pronto. Você quer conversar com a gente? Você quer falar alguma coisa? Né? Pronto. Espera ser convidado. Não é verdade? Isso é uma questão de educação, mas principalmente uma questão de respeito a si próprio. Né? Você vai se frustrar se você ficar se exaltando demais. E vai ser humilhado, não só aqui no plano da terra, mas quando chegar no plano espiritual, nossa, Adilson, você se exaltou demais e parou de ler, estudar, fazer palestra, parou tudo. O que aconteceu com você? Se sentiu já o médio dos médios? E o que aconteceu? Onde é o seu lugar hoje, na vida? Então, vamos estudar novamente. Vamos começar do zero. Aí começa a estudar tudo novamente, viu? Pode o senhor deixar de ser orgulhoso, né? A gente fica naquela sintonia. Eu não merecia. A vida é justa comigo. Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem para justificar sua posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e, uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Não é verdade, gente? Somos espíritos errantes. Não para se sentir ruim, péssimo. Eu sou tudo isso. Não, eu nem sei o que você é. Eu nem sei o que eu fui. Como que eu vou indicar o dedo para alguém? Mas assim, não somos totalmente perfeitos. Claro, não somos anjos ainda. Espíritos super elevados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se dar o direito, né, de não ficar reclamando e chorando o tempo todo, porque só vai dar vazão a sintonias que não vai ajudar. Você vai caindo num marasmo, num buraco, numa sombra horrorosa. Então, o que tem que fazer? Não ficar reclamando. A aflição, o problema veio para o Deus fazer o quê? Para ele resolver.
Chegou agora na sua tenda, entrou na sua tenda, aquela aflição, dentro da sua casa. Você vai fazer o quê? Vai ficar chorando? Pode chorar também, claro. Temos sentimentos, nos doemos, nos condoemos, ficamos aflitivos, ficamos realmente muito, muito vulneráveis. A situação, a aflição, pega às vezes a gente de surpresa, né? Então, não é problema chorar. O problema é você se entregar o tempo todo e ficar falando assim, questionando, mas será que eu merecia isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Ah, não, eu acho muito injusto. Eu não posso, não, é muito para mim. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Procurar um caminho mais rápido. Qual é o caminho mais rápido? Fechar os olhos, debruçar dobre os joelhos. Dobre os joelhos. Ah, mas diz que não precisa. Mas dobra os joelhos. Nesse momento você está precisando, dobra os joelhos. É sinal de humildade. Jesus dobrou os joelhos para lavar os pés dos discípulos. Por que a gente não vai dobrar os joelhos para pedir a misericórdia de Jesus Cristo? Humildemente. Então é isso que está falando para nós. Ninguém merece, mas o que a gente não sabe, do que a gente fez, o que nós fomos e por que nós estamos passando pela situação atual. Não se condenando, não se martirizando. Ah, mas isso aí passou. Não. A gente traz. A gente constrói imperfeições nessa vida, mas traz várias. E as aflições são momentos maravilhosos para a gente despertar. É como se você levasse um beliscão assim, ó. Ah, Edson, acorda? Então, todo mundo merece sim, não vamos ficar com dózinho não. Tem que ter dó, gente, assim, dó da pessoa que se larga, dó da pessoa que está precisando de um tratamento, que você sabe que esse dó vai servir para você conversar com essa pessoa, te levar até ela, dó para você direcionar alguém, não dózinho assim, ai que peninha, tadinho, né? Não merecia mesmo. Não vou concordar. Ai, mas você vai falar isso dela, coitada. Não estou falando mal. Eu posso direcionar ela para um tratamento, para uma oportunidade bem melhor, mais vantajosa. Mas eu não vou ficar falando que eu estou com dó. Não gosto que tenha dó de mim. Não porque é para me sentir um coitadinho. Eu não gosto, gente, de ficar com esse sentimento que as pessoas têm de te colocar num patamar assim de sempre sofrido, sempre coitado, um pobre coitado, sempre necessitado. Necessitamos sim, o tempo todo. Mas não vamos ficar falando que a vida é injusta e que porque Deus fez isso comigo. Não tem cabimento, não tem noção isso, né? Aí vem a inquietação e a preocupação. Passamos a viver numa plataforma de desequilíbrio e ostentação que a todo momento nos cobra decisões e sentimentos que ainda não comportamos. Assim, desesperados, vamos atropelando com palavras, sem delicadeza e tomando atitudes invalidadas para uma boa construção e reformulação no nosso mais íntimo conteúdo. Nesse momento é chegada a hora de reagir, levantando-se e emergindo das trevas já existentes de nossa inquietação e, por consequência, trazendo-nos muita preocupação em dias do porvir. Que saibamos nos alimentar e cuidar de nosso espiritual, para conseguir superar em glórias as virtudes e se alcançar junto ao Pai. Não é verdade? Então não adianta ficar, é a mesma coisa do merecimento. Ah, eu não merecia isso. E ficar inquieto, fica nervoso, fica gritando com todo mundo, se destempera, fica, nossa, eu não vou ver mais o Adilson, porque o Adilson está insuportável, eu não vou mais na casa dele não, nossa, ele me faltou até com respeito, ele está com os problemas lá, deixa ele com os problemas dele. Um que me excluiu, você viu? Ele me excluiu. Aí vem outro, nossa, o Adilson está insuportável, não vou mais lá. Outro. Ah, não vou mais nem teclar mais com o Adilson, porque ele só fala umas coisas aí que acho que ele está meio possuído. Outro. E vai vindo, gente. O que o Adilson está fazendo? Afastando todo mundo, cavando seu próprio buraco. Por causa da sua inquietação, né? Por causa da sua preocupação consigo mesmo. O exagero de preocupação consigo mesmo traz problema. Porque eu só estou olhando para mim. As coisas estourando ao meu lado, um monte de problema para resolver, e eu fico focando que eu estou inquieto, que eu não estou bem, que... Está bem, não está bem, vai se tratar. É espiritual, com certeza. 79%, 80% é espiritual. Né? E é um convite diário que a espiritualidade fala disso. Tem que bater o coração um pouquinho mais forte, tem que
tem que sentir esses sintomas aí, porque senão você não vai procurar ajuda. Você é muito orgulhoso, se sente muito. Para com isso. Então aí bate a espiritualidade falando da inquietação e da preocupação que a gente tem. Né? Sacudir o pó. Aquela história das sandálias, né? Que os discípulos entraram nas casas e foram muito mal recebidos. Né? Quando alguém não vos quiser receber, nem escutar vossas palavras, sacode em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Assim, diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Gente, cada um tem seu espaço, cada um está num patamar de evolução espiritual. Temos que respeitar a ignorância ou não de alguém e respeitar o meu conhecimento, que talvez não sirva para todo mundo nesse exato momento. E às vezes nem todos estão querendo me escutar, querendo fazer o que eu faço e querendo saber de alguma coisa. Então não adianta ficar embutindo, né, a minha crença, o que eu creio, não deve ser falado. Eu devo demonstrar com atitudes para as pessoas perceber que realmente eu estou bem. E se alguém perguntar para mim o que eu faço, aí perguntou para mim, eu vou abrir minha boca e vou falar um pouco. Falar, olha, eu me trato espiritualmente. Você já se tratou espiritualmente? Pois é. Eu liguei lá, demorou para atender, mas eu liguei. Porque o meu mentor falou, Adilson, eu até dei uma saidinha, fui para a estação, depois voltei, aí estava doendo os dedos já. Aí eu falei, Adilson, é hoje, você tem que marcar esse tratamento. Você está precisando demais. O hospital espiritual indicou esse tratamento para mim. Olha, até arrepio. É muito sério isso. É muito sério, gente. Eu fiquei até assim, nossa, será que eu mereço tanto? Porque é tão sério e é tão transformador que você vê que quando você passa na consulta, você vê assim, poxa, eu não sabia que eu estava tão estragadinho. Olha que delícia. Até chorei, viu? Mas foi uma limpeza grandiosa. Olhando para trás, tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recompensá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, conceda ao homem a faculdade da recuperação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Gente, temos várias oportunidades, mas tem que chegar o coração junto a Jesus Cristo e falar assim, me ajuda, meu mentor, eu tenho que me consertar um pouquinho, eu tenho que ser melhor, eu não estou bem, eu estou estragadinho. Né? Tem que se reconhecer, tem que ser humilde para falar assim, eu preciso. Né? E pronto, acabou. E vamos atrás disso, né? Servilismo. A obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Olha que maravilhoso isso. Se eu viver só de razão, gente, eu vou me atropelar. Aí eu coloco o consentimento do meu coração. Olha que bacana. Aí que entra a espiritualidade. Aí eu, agora sim, agora estou conhecendo o Adilson. Agora eu sei para que ele serve, para que ele veio fazer aqui. Vamos conversar, agora dá para conversar. Então, humildade, né? Abaixar o topete e regaçar as mangas. Palavras e atitudes. Observar sempre é a melhor escolha. Silenciar é um método de olhar com mais humildade e atenção para o próximo, ou para a situação que se cria. Dizer sem pensar e agir sem avaliar tem que se ter o devido carinho necessário para não sucumbir na demanda da convivência e na sobrevivência. Seguir para evoluir e assim atingir a liberdade espiritual. Gente, é muito importante, né? Quando a gente abre a boca, aí você fala assim, poxa, não precisava ser dito aquilo. Às vezes dentro de casa você fala assim, por que essa pessoa fala tanto isso, meu Deus? Não tem essa necessidade. É uma energia que cai, é um assunto que não diz respeito, é uma pessoa que se atinge, é uma frequência que... Gente, é tudo. Mas vamos respeitar o conhecimento de cada um e orar.
pedir, né, que a frequência volte, que não se toque mais naquele assunto, não se fale mais daquela pessoa, não se frequencie mais com aquela negatividade, né? Então é muito importante palavras e atitudes dentro de casa. Muito importante saber tolerar com o silêncio, tá, gente? Não é gritando, falando que a pessoa está errada. Com o silêncio, eu aprendi isso. Tem que ser com o silêncio. Aí temos velhos hábitos, né? Devemos tentar adquirir o controle de nossas tendências negativas e realçar hábitos bons e necessários. Quais são? Padrões de comportamento. Nós estamos falando o tempo todo aqui hoje, né? Temos que mudar nossa consciência, quer dizer, procurar na nossa consciência palavras melhores, sentimentos que temos, se não temos, vamos construir ou reconstruí-los, fazer-los aflorar dentro da gente. Com muita responsabilidade, é claro, responsabilidade espiritual, né? Que a minha responsabilidade é uma, de vocês é outra. Não, espiritualmente falando, responsabilidade espiritual, com empatia, com dinamismo de amor, com amparo, né? Não, sem separatismo, né? E autoconhecimento, é claro, muito autoconhecimento. Temos que estudar bastante, temos que nos conhecer. O Adilson tem que se conhecer bastante ainda, muito ainda, para poder estar aqui na frente, cada vez falando mais sobre experiências vividas. E é isso que a gente relata aqui, experiências vividas, boas experiências, né? Buscar nosso interior, dentro do nosso interior, o que nós temos. Aí eu vou lá no meu interior, vixe, eu não achei nada. Está uma poeira danada, uma bagunça danada. Então eu tenho que fazer o quê? Uma faxina, tratamento, frequentar um lugar bom, procurar companhias boas, leituras boas, passe, palestra, enfim, vai fazendo a faxina, vai limpando aos pouquinhos, né? E aceitação. Eu tenho que aceitar o Adilson tem que se aceitar como ele é, com todos os efeitos que ele tem. Tem gente que não se suporta, tem gente que se flagela o tempo todo moralmente, né? Com pensamentos, com atitudes, enfim, até materialmente mesmo, né? Se fere, enfim. Que nem a igreja falava que tem que ajoelhar no milho, né? Para cerrar os pecados. Não, nada disso. Aceitação, Jesus falou, siga-me, mas traga a sua cruz. Traga os seus problemas que nós vamos resolver juntos. Se você vai pensar demais, olha que bacana isso aqui, dá tempo. Se você vai pensar demais, olha, então pense demais no que é positivo. Pense demais no melhor resultado. Pense demais em quão boa essa vida pode ser. Pense demais em como tudo poderia ser mais leve se as coisas se desenrolassem com calma e no tempo certo. Porque a mente tem o hábito, ela se inclina para o medo, ela revisita o passado e se preocupa muito com o futuro que ainda não chegou. E pior, repassamos erros antigos, carregamos o peso do amanhã mesmo antes de existir. Coloque uma nova direção de atenção. O caminho vai se abrindo e novas energias fluem. Escolha o amor e a paz de espírito. Olha que bacana, gente. Vamos pensar demais em coisas boas. Vamos pensar demais em fazer coisas boas, em ter coisas boas, em ter sentimentos bons. Para a vida, que já não é tão fácil, melhorar um pouquinho a cada instante. Não é verdade? Eu não sou a luz, eu não tenho o poder de Jesus, eu não somos discípulos. Nós curamos, nós transmutamos energias ruins. Então, vamos lá, vamos pegar e pensar coisas boas, né? Pensar bastante coisas boas. Aí vem, né? Qual é o processo que permite um ser ter acesso à mente do outro e exercer o domínio sobre ela? Isso é muito importante. Não está no livro aí. Eu só vou encerrar a palestra com esse slide, depois vem a prece, que é muito importante, porque é verdade, a gente fica preocupado. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares, comuns que nos aprisionam a experiências rotineiras, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a construir o reflexo dominante de nossa personalidade. Gente, um pensamento central. Nós trazemos uma mania, um defeitinho,
uma neura com a gente, que nos atrapalha, né? E aquilo cresce. Então, cada vida que a gente vai reencarnando, aquilo pode florescer mais, de uma forma a danificar nosso espírito, ou não, ou estagnar-se, ou apagar-se. Então, vai depender do que eu estou fazendo nesse processo, que eu estou permitindo, se há influências, se eu estou permitindo acreditar que estão me manipulando, se eu tenho essa energia à disposição, e qual energia que é essa? Então, é bacana a gente sempre participar das palestras, e fazer tratamento, porque a gente vai descobrindo a nossa energia e vai usando essa energia a nosso favor. Isso que é importante, tá bom? Eu trouxe essa prece aqui, que eu vou ler para vocês, naquela hora, naquele slide que a pessoa estava agoniada, ai, Deus não olha por mim, eu estou desesperada, eu não aguento mais, Senhor, porque tudo acontece comigo. Aí foi recomendada essa prece, que diz assim: Senhor, a tua justiça é divina, é soberanamente justa, soberanamente misericordiosa, soberanamente sábia e infalível, eu aceito. Meu coração se alegra porque a minha consciência sairá pura. É infalível e eu aceito. Então é uma questão de você se colocar para Deus e falar assim: eu aceito ser tomado pelos poderes dos Espíritos Santos que estão me rogando a minha presença, estão querendo me ajudar, me amparar. Então eu acredito no Senhor, que é soberanamente justo, e vou passar minha aflição, não amaldiçoando ninguém, não colocando a culpa de ninguém, não falando que Deus esqueceu de mim. Não. Deus está me dando a oportunidade singela de me lapidar, de sofrer sim, que infelizmente a gente vai pela dor, não vai pelo amor. Então, pela dor a gente aprende mais. E vai doer em todo mundo, um pouquinho ou não, mas vai doer. Então, temos que aceitar que Deus existe, que está do nosso lado, e que Ele é justo, e que jamais Ele vai nos abandonar, por mais impiedosos, mais egoístas, mais vaidosos que sejamos. Nunca vai nos abandonar, porque nós somos filhos de Deus. E filhos, o Pai sempre dá uma oportunidade, não só de várias vidas, mas de instantes, de segundos, de projeções ali luminosas a todo momento. Então nós temos esse poder de nos colocar à mercê da espiritualidade o tempo todo e não ficar esperando que um padre, que um pastor, que um palestrante ou quem quer que seja nos cure. Vai trazer energia sim para nós. Vai saber direcionar energia sim para nós. Mas nós temos que saber ser receptivos e receptar essa energia. Então é isso que esse livro maravilhoso trouxe para mim, de captar pontos diversos, onde a gente vai se reconstruindo e vai se energizando e compreendendo, melhor que tudo, compreendendo essa projeção luminosa que todos os dias nosso mentor nos favorece e nos fortalece e nos coloca à disposição. Tá bom? Então, como de costume, eu gostaria de encerrar minha palestra. Eu pediria a todos que fechassem os olhos. Que a gente está no nosso momento único, onde a gente merece estar aqui, porque Deus nos ampara o tempo todo, e eu de corpo e alma, principalmente de alma, de espírito, mereço me dar essa oportunidade. Graças a Deus eu estou aqui hoje, e em qualquer lugar eu vou estar admitindo que Deus é justo, soberanamente justo, e que vai estar sempre ao meu lado. Ele nos deixou a oração, né? Como Jesus passou para os discípulos, que a gente tinha que orar, né? O Pai Nosso. E a oração ficou consagrada porque fala do poder de Deus ali na oração, né? E a oração diz assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim.
vela por mim, e seja feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentações, mas nos livrai-nos de todo mal. Amém. Graças a Deus.